Oi, pessoal do terceiro ano. Nossa, hoje nós viemos para nossa, digamos, última aula do mês, do ano, né? Última aula do ano. E eu confesso a vocês que já estou com um sentimentozinho assim de despedida, né? Porque querendo ou não, estou me despedindo de vocês agora. Mas vamos deixar para falar sobre isso lá no finalzinho, porque senão a tia se emociona e não sai nada de aula hoje. Mas já vou antecipando que foi muito bom estar com vocês esse ano todo, conhecer todo mundo que eu conheci, aprender tudo que eu também aprendi. Mas vamos falar sobre isso lá no finalzinho. Bom, hoje, nossa última aula do ano, inclusive em qual dia? No último dia do ano, dia 31 de dezembro. Eu sei que muitos de vocês não vão nem estar me assistindo hoje. Sabe por quê? Porque hoje é um dia festivo, é um dia que as famílias estão agitadas, que estão, as mamães estão se arrumando para mais tarde fazer a virada de ano, né? Então assim, para quem não está me assistindo hoje, dia 31 de dezembro, não tem problema. O importante é me assistir. Mas os que estão me assistindo hoje, vamos para mais uma aula de matemática. E, professora, terminar o ano com aula de matemática? Sim, meus amores, terminar o ano de matemática com um assunto novo, aliás, um assunto que a gente não viu ainda e o nosso último assunto do ano, mas que não deixa de ser tão importante quanto os outros, mas que é bem mais simples, é bem mais leve do que assuntos que a gente já viu aqui, certo? Vamos para a nossa aula. Nossa aula de hoje tem como tema sequência numérica. Para quem está com a disciplina em dias aqui comigo, que não me largou, não soltou minha mão nem um diazinho durante esse nosso período de aulas do canal, a gente já viu um assunto bem parecido, que foi reta numérica. Mas não a gente viu sequências numéricas em si. Então, por isso que hoje nós vamos encerrar o nosso ano, né, com esse assunto. O nosso ano 2020 de aulas. Eu não sei dizer a vocês se as aulas remotas vão continuar depois de hoje, né? Isso aí eu ainda não sei. O que nos reserva depois do dia primeiro é um pouquinho de surpresa para todo mundo. Mas que desse ano, nesse primeiro ciclo de aulas remotas, essa é a nossa última aula, tá? E por isso desse assunto vim, para a gente não encerrar, né, esse primeiro ciclo de aulas remotas sem vocês verem todos os conteúdos necessários. Então, já que é um assunto que a gente não viu, mas que ele é muito parecido com algo que a gente já estudou, que são as retas numéricas, vamos fazer uma pequena revisãozinha de reta numérica para que vocês vão ver como as duas têm algumas particularidades bem parecidas. Vamos lá? Reta numérica, né? Vamos revisar a reta numérica. É uma reta que representa o conjunto dos números reais. Ele pode estar tanto na horizontal quanto na vertical. E aí eu trouxe para vocês um exemplozinho de uma reta numérica simples. E que a gente já viu na aula passada, né? A reta numérica, o nome já diz, é como se fosse uma reta, um traço, no qual cada ponto ele representa uma quantidade, não é isso? E o intervalo de um ponto para o outro representa a quantidade de um passar para o outro. Esse aí é um exemplo simples, né? A reta simples, que está indo o número na questão crescente e os números numa sequência simples, né? Que foi o 1, 2, o 3 e assim sucessivamente. Então, a reta numérica, que a gente já viu e a gente já tem uma aula toda no canal sobre ela, é justamente isso. É a questão da gente ver uma reta com os números sequenciados, ok? Essa reta numérica, ela tanto pode vir na horizontal, que é o que a gente chama deitadinho, ou na vertical, que é o que a gente chama em pezinho. Mas, professora, o que é que isso tem a ver com sequência numérica? Esses númerozinhos que compõem a reta numérica, eles vêm em uma sequência. Isso mesmo. Eles estão vindo lá seguindo uma sequência. Vocês prestaram atenção? Aquela que eu mostrei a vocês agora é uma sequência simples, que é o número 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Essa sequência é o que a gente chama de sequência numérica. E é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho mais detalhado na aula de hoje. Vamos ver? O que é, então, essa sequência numérica, né? Que ela aparece na reta numérica, mas ela
ela merecia uma aula só dela. Então, sequência numérica é uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Vocês estão vendo aí uma sequência numérica que a gente aprende desde o maternalzinho pré-1, que é aquela sequência dos números cardinais, né? Que a gente chama, que é 0, 1, 2, 3, 4, e aí foi até o 9. Isso aí é a primeira sequência numérica que a gente aprende quando nós entramos na escola. Primeira coisa que a gente aprende quando começa a frequentar a escola, desde petititinho, é os números. E logo em seguida que a gente conhece todos os números, a gente aprende logo a sequência numérica que eles seguem. E essa aí é a sequência numérica simples, né? A sequência numérica comum, que é quando a gente vai seguindo os números um por vez. Isso aí, sequência numérica nada mais é que isso. Essa sequência no qual os números vão acompanhando. Porém, eu tenho sequências numéricas finitas, ou seja, que ela tem começo e ela tem fim. E nós temos aquela sequência numérica infinita. A gente sabe e a gente já aprendeu que a contagem ela é de uma forma infinita. Não tem aquele, professora, eu vou contar até 100, acabou os números? Não. Professora, eu vou contar até 1000, acabou os números? Não. A contagem, a sequência numérica, ela é infinita. Infinita. Você vai contando e quanto mais você contar, mais tem número para você contar. Porém, quando eu vou trabalhar a sequência numérica em si, dependendo da minha questão, ela tem fim. Ela pode ser finita ou infinita. Outra particularidade da sequência numérica, por isso de ter uma aula só dela. O valor de um intervalo de um número para o outro, ele é estabelecido logo no início. Desculpa. Ela é logo estabelecida no início. E, por exemplo, se do intervalo do primeiro número para o segundo for um intervalo de 3, toda a minha sequência numérica vai ter um intervalo de 3. Se o meu número inicial para o meu número, do meu primeiro número para o meu segundo número for um intervalo de um para o outro, e aí vocês vão ver como é que a gente identifica, de 2, toda a minha sequência vai ter um intervalo de 2 de um número para o outro. Mas, professora, como é que eu vou saber como é que eu descubro esse número aí? Como é que eu sei como é isso? Eu não estou entendendo o que a senhora está falando. Calma, que a gente vai ver bem detalhadamente como é que eu identifico qual é o número que está no intervalo de um para o outro. E aí vocês vão ver que é tão fácil, que se você brincar, vocês vão dizer, professora, essa última aula da gente do ano é fácil demais. Eu tenho certeza que vocês vão me dizer isso no final da aula. Mas vamos continuar e vamos ver o que é que tem aí no próximo slide. Então, se a sequência numérica, é isso que eu acabei de dizer para vocês, é a sequência dos números, ela tem algumas regularidades, algumas questões, algumas particularidades que a gente precisa conhecer justamente para conseguir identificar qual é o número do intervalo de um para o outro, qual é o valor que tem do intervalo de um número para o outro. Regularidades de uma sequência numérica nada mais é que o padrão utilizado para sequenciar os números. Isso usando as operações matemáticas. O que isso quer dizer? Quando eu pego uma sequência numérica e que os números não estão naquela ordem que eu estou acostumada de 1, 2, 3, 4, 5, eu preciso descobrir qual é o intervalo de um para o outro. Qual é o valor que tem o intervalo de um para o outro, para eu conseguir dar continuidade àquela sequência, ok? Como é que eu descubro aquele número? Com operações matemáticas. Quais são as operações matemáticas que a gente já viu aqui no canal? Adição, subtração, multiplicação, divisão. São as 4 operações básicas da matemática, não é isso? Na sequência numérica, nós vamos usar muito multiplicação, adição e subtração também. Mas aí eu vou mostrar a vocês depois como é que eu uso a subtração, ok? Vamos para mais um slide. Aí eu tenho para vocês um exemplo de sequência numérica bem simples, aquela sequência numérica que a gente aprendeu lá no Infantil 1. E aí eu tenho uma sequência, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Se eu estou seguindo essa sequência, qual é o valor que tem do intervalo de um número para o outro? E aí? Qual é o valorzinho que eu tenho do número 1 para o número 2? Eu acrescentei quantos? Do número 2 para o número 3, eu acrescentei quantos? É justamente isso. Valor do espaço entre a tabela, entre a sequência numérica, é justamente isso. É você saber qual é o valor que tem, quanto foi acrescentado até o segundo número. Então aí, como é uma sequência numérica simples, vocês vão entender que do 1 para o 2, eu acrescentei 1. Então, 1 mais 1, eu vou ter o 2. Do 2 para o 3, eu também só fui acrescentando mais 1. Do 3 para o 4, mais 1. Do 4 para o 5, mais 1. 5 para o 6, mais 1. Então, qual será o próximo número que vem aí? Eu vou ter que fazer o quê? Acrescentar mais 1. Então, 6 mais 1 que eu acrescentei, a sequência numérica precisaria aí vir o número 7. Professora, essa aí tá fácil. Essa sequência numérica foi apenas acrescentando mais 1. Vou lembrar vocês o que eu já falei ainda há pouco. Quando você identifica qual é o valor, né, que tem do primeiro número para o segundo, ele vai ser o mesmo valor no restante da sequência inteira. Lembra? Se do 1 para o 2 eu só acrescentei mais 1, todo o restante da minha sequência numérica também vai ser adicionando mais 1. Eu não posso iniciar uma sequência numérica no qual o intervalo de um número para o outro vai ser 1, né? O valor do intervalo de um número para o outro vai ser 1, e do meio para o final da minha sequência vai ser 2, 3. Não. Se eu comecei a minha sequência numérica com um valor X, todos os valores dos seus espaços vai ter que ser o mesmo valor. Nesse exemplo aí, vocês têm como regularidade o valor de 1, né, que foi acrescentando mais 1, e a operação que eu usei foi a adição. Então aí, ó, eu fui usando mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, e esse mais a gente chama, né, a gente já conhece como adição. Até aí essa sequência numérica tá molezinha, não tá, gente? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho outra sequência numérica aí, ó. Essa aí ela já não está simples como aquela, mas está muito fácil também. Eu tenho aí uma sequência numérica no qual ela foi iniciada com o número 2, depois pulou para o 4, pulou para o 6, pulou para o 8, pulou para o 10, e eu tenho aí 2 espaços em brancos. Eu tenho que descobrir qual é o valor do intervalo de um número para o outro. Se do meu 2, o próximo número foi 4, quanto foi que eu acrescentei do 2 para eu chegar no 4? E aí, gente, como é que eu vou descobrir isso? Muito fácil. Eu posso usar 2 formas, a continha de multiplicação ou a continha de divisão. Essa aí, de divisão não, desculpa, de adição. Essa aí, ela é bem simples, então provavelmente não é multiplicação, porque o valor é baixo. Do 2 para o 4, eu vou precisar acrescentar mais 2. Então aí, eu tinha 2, acrescentei 2, ó, 2, 3, 4, fiquei com 4. Se eu descobrir que a minha regularidade aí é mais 2, eu sei que, consequentemente, o restante da minha sequência numérica vai ter regularidade mais 2. Então, se aí eu coloquei do 2 para o 4, eu tive que acrescentar 2. Do 4 para o 6, mais 2. Do 6 para o 8, mais 2. Do 8 para o 10, mais 2. E aí, como é que eu descubro qual é o próximo número? Se eu estou acrescentando de 2 em 2, 10 mais 2 vai ser, muito bem, para quem me respondeu aí de casa, 12. Eu quero continuar essa sequência numérica. Quanto é que eu tenho que adicionar nesse 12 para eu saber qual é o próximo número dessa sequência? Eu vou continuar com a mesma regularidade. Se o meu início foi de 2, até o final dessa sequência também vai ser 2. Então aí, 12 mais 2, eu descubro que o último número dessa sequência numérica é 14.
Então, aí eu pergunto a vocês, qual foi a regularidade dessa sequência numérica? A regularidade foi mais 2, ou seja, do intervalo de um número para o outro, eu fui acrescentando de 2 em 2. E qual foi a operação que eu também usei nessa sequência numérica? Novamente, a operação de adição. Eu fui adicionando de 2 em 2. Não é fácil, gente? Não tá fácil até aí? Então, eu trouxe para vocês duas sequências numéricas bem simplesinhas para vocês irem entendendo o conceito de uma sequência numérica, ok? Sequência numérica nada mais é que uma sequência de números. Esses números, eles vêm numa ordem, ok? E de um número para o outro, eles podem ter uma regularidade, eu sei, eles podem vir com regularidades diferentes. O que são regularidades? É o valor que esse intervalo tem de um para o outro, ok? Então, eles podem vir acrescentando mais 2, mais 3, mais 4. E sempre que você descobrir qual é a regularidade, ou seja, qual é o valor do intervalo do primeiro número para o segundo, você sempre vai saber que aquele valor vai ser o mesmo no restante de toda a sequência, ok? Vamos para mais um exemplo. Bom, esse próximo exemplo aí, ele está bem parecido com o anterior, porém, ele já tem um intervalo um pouquinho maior. Eu tenho aí uma sequência numérica que tem 2, depois 4, depois 8, depois 16. Eu tenho que descobrir qual é a regularidade nessa sequência para eu saber qual é o próximo número que vem aí. Será que se eu acrescentar 2, 2 mais 2 vai dar 4? Mas se eu colocar no 4 mais 2 vai dar 8? Não. Então eu sei que a minha regularidade aí não é mais 2. Se eu acrescentar 3, 2 mais 3 vai dar 4? Não. Então eu sei que a minha regularidade aí não é mais 3. Eu preciso descobrir um número no qual eu preciso descobrir uma regularidade, né? No qual a regularidade, repito, nada mais é que o valor que o intervalo de um número para o outro tem. Eu preciso descobrir qual é que seguindo daí vai dar certinho a sequência. Então, se eu estou vendo que a adição de 2, de 3 não vai dar certo, então eu vou partir para a minha próxima operação matemática. E nesse caso aí vai ser a multiplicação. Se eu colocasse aí 2 vezes 2, quanto é que daria? Vamos ver? 2. Aí eu posso fazer a questão. Vou fazer de duas formas. Eu posso fazer com a multiplicação, como a gente vai fazer já já, e eu posso fazer com a adição, porém essa adição não será do mesmo valor, por isso que ele não é usado. Para eu usar a adição aí, teria que ser no primeiro número, do 2 para o 4 mais 2, porém do 4 para o 8 teria que ser mais 4. Do 8 para o 6 teria que ser mais 8. Numa sequência numérica, eu falei para vocês logo no início, eu posso usar a regularidade assim, ó, modificada, não fica correta, não é isso? Então, por isso que nessa sequência numérica aí, eu não vou usar a adição, e sim eu vou partir para a multiplicação. Por quê? Porque a regularidade, ou seja, o valor do intervalo de um número para o outro, ela precisa ser a mesma. Se eu fosse usar a adição aí, como vocês estão vendo, não daria o mesmo valor em todos os intervalos, então não ficaria adequado. Por isso que nesse caso eu preciso usar a segunda operação, nesse caso aí, multiplicação. E aí vocês vão ver que com a multiplicação vai dar o mesmo valor para todas. Vamos ver agora? Agora sim vamos ver a multiplicação. E aí eu estou multiplicando por 2. 2 vezes 2, eu vou ter 4. Vezes, aí eu vou ter lá o valor 4. 4 vezes 2, eu vou ter 8. O 8 vezes 2, eu vou ter o 16. E o 16, como é que eu vou descobrir qual é o número depois? Se eu estou fazendo de multiplicando por 2, então eu vou pegar o meu valor 16 e também vou multiplicar por 2. 16 vezes 2,
32. Então, o número oculto que tinha lá era 32. Vocês estão vendo que a regrinha básica da sequência numérica é você ter o regulador, né, da sequência, ele ser o mesmo número, né? Então, aí, se eu fosse usar a adição, como eu usei nas duas primeiras sequências numéricas, não ia dar o mesmo valor adicionado nas sequências, então não ficaria adequada. Por isso, de multiplicação. Quando eu usei a multiplicação, que é esse aí de baixo, vocês vão ver que eu usei o mesmo valor para todos os intervalos. Então, nessa sequência numérica aí, que já não é mais com adição, mas é com multiplicação, o meu regularizador, né? A minha regularidade, no caso, foi o vezes 2. E na continha no qual eu uso vezes, a gente chama de multiplicação. Gente, foi mais complicadinha essa sequência, não foi? Mas por que eu trouxe ela para vocês? Porque vocês precisam entender que nenhuma sequência numérica, eu vou encontrá-las tanto com adições quanto com multiplicações, certo? E que, professora, mas eu poderia usar adição em todas. Não tem como. Nesse exemplo que eu acabei de mostrar a vocês, se vocês fossem usar só a adição, vocês iam ver que de um número para o outro ia dar valores diferentes. E nenhuma sequência numérica, ela não pode dar, digamos, eu não posso ter regularidades diferentes, certo? Tem que ser o mesmo. Você viu que quando eu coloquei para multiplicação, aí passou a ser o mesmo regularizador, ok? Então, essa é uma das principais regrinhas que você tem que aprender e que você tem que memorizar quando você vai trabalhar com sequência numérica, ok, gente? Vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo aí, e que vocês vão encontrar, né, muito nas atividades de vocês, números ocultos, né, números faltando na sequência numérica, no qual você vai ter que encontrar. Nas que a gente viu até agora, o número oculto ele estava lá no finalzinho, então era fácil. Mas nesse aí, ele está no meio. E aí, por ele estar no meio, a gente tem que ter uma certa atenção a mais para descobrir qual é esse valor. Eu tenho aí, 2, na minha sequência numérica, eu tenho aí 2, 4, espaçozinho vazio, 8, 10 e 12. Qual será a operação que eu vou usar aí para descobrir qual é a regularidade da minha sequência numérica? Vou deixar em um minutinho vocês quebrando a cabeça. Tentem a identificar se nessa sequência numérica aí eu vou precisar utilizar adição ou multiplicação. E será se dá para eu usar a subtração aí também? E vou deixar essa dúvidazinha atrás da orelha de vocês, essa pulguinha atrás da orelha de vocês. E já já eu conto. Pensaram? Nossa, professora, foi muito rápido. Eu sei, gente, porque a gente tem pouco tempo. Mas aí vamos lá, vamos fazer juntinhos. De um número para o outro, eu adicionei 2. Então, foi mais 2. 2 mais 2, 4. Se eu lembrar da regra principal, que numa sequência numérica, o meu regulador vai ser o mesmo, né? Então, eu sei que a sequência aí vai ser mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, vamos pular esse que está faltando aí, vamos para o 8. O 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. Bom, gente, né, para eu identificar aí qual o número oculto, é só eu seguir essa sequência, né, do mais. Então, aí, se eu colocar mais 2, eu vou conseguir descobrir qual é o meu número oculto. Porém, quando o número oculto ele está no meio, eu tenho duas formas de descobrir qual é ele. Indo para a direita, eu vou adicionar mais 2, eu descubro. Vindo para a esquerda, se eu fizer menos 2, eu também descubro. Então, aí, se eu pegar o 4 e eu colocar mais 2, eu vou descobrir o valor. Mas se eu pegar o 8 e eu tirar menos 2, eu também vou descobrir o valor, que aí vai ser 6. Então, quando a sua sequência numérica, o número oculto, ele for no meio, eu tenho duas formas de descobrir qual é ele. Com continhas de adição, quando eu estou seguindo a sequência em direção à direita,
ou por uma continha de subtração quando eu venho seguindo a sequência pela esquerda, ou seja, indo de frente eu vou adicionar, de trás para frente eu vou subtrair. Nesse caso, mesmo eu subtraindo, mas o valor continua 2. Por quê? Porque a regularidade dessa sequência é 2. Ok, gente? Então, como é que eu sei, né, os números ocultos? Se for o número oculto no final da sequência, vai ser sempre adicionando o valor da minha regularidade. Se for no meio da minha sequência, eu posso tanto usar uma adição, quando eu vou em sentido à direita, ou uma subtração, quando eu venho em sentido à esquerda. Porém, o valor sempre vai ser o mesmo, que nesse caso aí era 2, certo? Ou mais 2 ou menos 2. Independente da operação, adição ou subtração, o valor tem que ser o mesmo, que nesse caso é 2. E nessa sequência numérica nós temos como regularidade a adição, né? Mas eu posso usar duas operações para descobrir o meu número oculto, tanto a adição quanto a subtração. No caso da adição, é quando eu adiciono, né? Então ficou aí 4 mais 2, eu acabei descobrindo que é 6. E na subtração, quando eu estou tirando, então 8 menos 2, também acabei descobrindo o valor oculto, que é 6. Agora, aquele nosso momento de colocar em prática tudo que a gente viu até agora, que é o momento da nossa atividade. Porém, vocês viram que a sequência numérica, ela é bem simples, né? A sequência numérica, particularmente, é como se fosse uma reta numérica. A diferença é que a reta numérica sempre vai vir acompanhado daquela, a gente chama de régua, né? Daquela retinha. Já a sequência numérica, ela vai vir sem aquela particularidade da reta, né? Da seta, da régua que a gente chama, mas ela tem essa sequência de números. A gente também viu, né, na aula de hoje, que a sequência numérica, ela pode vir com algumas operações, a gente descobre a regularidade delas, né, o valor do intervalo de um número para o outro delas, usando as operações matemáticas. Operações essas sendo as básicas, né, que é a adição, subtração, multiplicação e até mesmo divisão. Depende da sequência numérica, só que eu acho que sequência numérica com divisão é bem mais para frente para vocês, não é agora, não é motivo de vocês se preocuparem agora. Porém, vocês entendendo tudo isso que eu quis passar para vocês sobre a sequência, sobre a questão de como descobrir, como encontrar o número oculto nela, fica bem mais fácil de você entender os assuntos mais posteriores, ok? Mas aí, vendo tudo isso, fazendo suas anotaçõezinhas, aí sim, nosso momento de atividade, que eu sempre peço. Organizem o caderno, organizem a letra, aponta o lápis para ficar com a letrinha bem bonitinha e vamos finalmente para o nosso exercício de sequência numérica, nosso último assunto do ano. Vamos lá? Nesse primeiro quesito, tá fácil. Eu acho que esse aí foi um presente de ano novo que eu dei a vocês. Observe as indicações e complete as sequências numéricas. Essa sequência numérica aí, ela tá, na verdade, ela só tem um número inicial. Porém, ela já tá dizendo a vocês quais são a regularidade dela. Então, é só você ir adicionando de acordo com o que a regularidade está indicando. Na questão A, vocês estão vendo aí, número 32, e já tá lá em cima a regularidade. Mais 2, mais 2, mais 2. Então, é só você ir fazendo essa continha. 32 mais 2, você coloca lá. Aquele valor que apareceu, mais 2, coloca lá. Aquele valor, mais 2, e é só você ir completando essa sequência aí. Então, esse primeiro quesito está muito fácil. Por quê? Porque a regularidade, ou seja, o valor do intervalo de um número para o outro, já está bem aí em cima. É só você fazer as continhas e ir descobrindo qual é o número que está faltando, ok? No segundo quesito, nós vamos um pouquinho praticar essa questão de descobrir qual é o número. Como é que eu vou praticar? Tem aí algumas questões. A questão A, 6, de 6 para 10 falta. De 4 para 14 falta. E aí nós vamos praticar essa questão de descobrir quanto é que falta de um número para o outro. Por que é importante eu praticar isso?
Porque quando eu vou descobrir qual é o valor do intervalo de um número para o outro na sequência numérica, a gente faz muito essa perguntinha. De tal número para tal, falta quanto? Então, esse segundo quesito é para vocês praticarem essa questão de descobrir quanto é que falta de um número para o outro. E aí vocês têm da letra A até a letra H, não são os mesmos valores, tá, gente? Então, o valor do número da questão A para o valor do número da questão B são valores diferentes, então vocês vão ter que realmente quebrar a cabecinha aí, ok? Você vai descobrindo, ó, por exemplo, a letra F, de 3 para 9 faltam. Quando você descobrir qual é o valor, você vai preenchendo do ladinho. Terceiro e último quesito, vocês têm aí uma sequência numérica, porém, dessa vez, não está vindo já com o valor do intervalo de um número para o outro. Aí vocês vão ter que colocar de fato, na prática, o que a gente aprendeu na aula, o que a gente acabou de treinar agora no segundo quesito e descobrir qual é a regularidade de um número para o outro, ou seja, qual é o valor que tem de do intervalo de um número para o outro, e assim você descobrir, você vai completar toda a sequência. Então, vocês têm aí da sequência 1 à sequência 8, né? Então, por exemplo, sequência 1, 2... do 2 foi para o 4, do 4 para o 6, e aí você vai descobrir qual é a regularidade. Por exemplo, de 2 para 4 falta 2. De 4 para 6 falta 2. Então, eu já sei que a regularidade da sequência 1 é 2. Então, eu sempre vou acrescentando mais 2. E aí você tem a sequência 2, sequência 3, sequência 4. É só você descobrir qual é a regularidade e completar toda a sequência. Aí vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho. Mas também, né, gente? O primeiro e o segundo estava muito fácil. Eu tinha que dar um trabalhinho a vocês, para vocês terminarem um ano pensando em mim. Aquela professora deu um exercício danado para a gente fazer. Mas é fácil, quem prestou atenção na aula vai conseguir tranquilamente. Bom, gente, gostaram da aula? Admito, a professora deu um presente de ano novo a vocês. É assunto novo, mas eu trouxe ele bem simples e trouxe um exercício, ótimo de responder. Bom, confesso a vocês que agora eu tô nervosa. Por quê? Porque chegou o momento da despedida. Isso mesmo, chegou o momento da despedida. Eu estava aqui a aula inteira empolgada, né? E não estava muito pensando nisso, mas confesso que estou sentada, mas estou com as pernas tremendo. Bom, esse ano se encerra aqui, né? Esse ano, pelo menos a minha função aqui como professora de aulas remotas de vocês se encerra aqui. Essa é a nossa última aula, né? Eu acredito, eu não sei, a gente não sabe ainda o que vai acontecer ano que vem, como é que vai ficar ano que vem. Se o ano letivo 2020 se encerra aqui ou se vai pegar um pouquinho do janeiro, a gente ainda não sabe. Está tendo reuniões constantemente na Secretaria da Educação e que com certeza, assim que elas souberem como vai ficar, tiverem todas as informações, todos vocês vão ficar sabendo também. Mas como eu sei que essa é até o momento, né, até que apareça alguma novidade ou algum convite novo, essa é a minha última aula com vocês. Eu quero aproveitar esse tempinho agora com vocês, esse restinho de tempinho para me despedir, né? Estou me despedindo de vocês, quero dizer que foi um prazer enorme passar esses últimos meses aqui com vocês. Aprendi muito, aprendi demais, demais, demais. A gente que é professor, né, que eu já não estava mais exercendo a função de professora, eu estava em outra função quando tudo isso começou e voltei a exercer a minha função de professora, que eu já ensinava há vários anos, né, em algumas escolas daqui da cidade. A gente constantemente também aprende. Não pensem que são só vocês. Eu também tinha que estudar para vir aqui trazer aula para vocês. Ah, professora, mas era assunto fácil. Como é que a senhora tinha que estudar? Sim, eu tinha que estudar. Porque eu tinha que ver uma melhor forma de trazer esse assunto para vocês, visando que vocês estão aí de casa sozinhos, visando que muitas vezes vocês não têm uma pessoa para ajudar vocês. Então eu tinha que estudar o assunto, eu tinha que, muitas e muitas noites, eu amanheci, eu madruguei, vendo a melhor forma de trazer aula para vocês aqui no outro dia. Então eu aprendi muito. Sem contar que essa questão de estar de frente da câmera conversando, eu lembro na minha primeira aula, eu tremia tanto, eu parei a gravação aqui umas 50 vezes e um menino que estava gravando comigo que teve muita paciência também. Então assim, foi muito novo, foi muito aprendizado. Eu sei que não foi fácil para vocês ficarem em casa, não foi fácil para a gente aqui também começar com tudo isso, mas que foi muito gratificante. Todos os retornos que eu recebi, todas as mensagens que eu recebi, todas as pessoas que eu encontrei na rua e me reconheceu. Então,
Muito obrigada a vocês que estão comigo desde o comecinho, quem chegou depois, mas que foi um prazer muito, muito grande estar com vocês. Espero ter contribuído, né, para vocês nesse tempo, nesse ano tão atípico, nesse ano tão estranho, digamos assim. E também quero agradecer pelo convite que eu recebi, agradecer a todas as meninas da Secretaria da Educação que confiaram em mim, confiaram no meu trabalho, né? A Adriana, especificamente, que é a que eu mais tenho contato, que ela faz comigo, os cronogramas do terceiro ano de vocês, então era a que eu mais tinha contato, mas que não deixam as outras de fora também, né? Mais um beijo todo especial para a Adriana, para a Clécia, que confiou no meu trabalho quando eu fui sugerida por Luciana e ela aceitou a sugestão e me deixou aqui, me convidou para vir aqui para o canal. Agradecer a todo mundo do estúdio, os meninos do estúdio, toda a paciência que o Andrezinho tem quando vai editar meus vídeos. A Anderson, que está ali atrás, olhando para mim, né, que está me acompanhando todos os dias gravando. Quando eu mando parar, quando eu começo a gaguejar, eu digo a ele, vamos tudo de novo. Para a Micaele, que é a nossa secretária, enfim, para todos aqui do estúdio, meu muito obrigado pelo ensinamento, pela oportunidade. Né? Eu até brincava com eles que eu ia tomar o lugar de Fátima Bernardes, eu queria um programa na Globo. Mas toda brincadeira à parte, né? Meu muito obrigada e que 2021 seja um ano repleto de bênçãos para todos nós. Não sabemos o que nos reserva 2021. Se eu tiver que voltar para cá, vou voltar felicíssima e vocês que me aguardem. Se eu não tiver que voltar, a gente se encontra aí pelas ruas da cidade, a gente se encontra por aí em outras oportunidades. Que o próximo ano venha cheio de luz, cheio de saúde, cheio de prosperidade. Mais uma vez, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E foi um prazer estar com vocês esse tempo e essas aulas. E me encontrando na rua, podem me parar, podem me dar um abraço que eu vou adorar. Beijo, obrigada por tudo e até uma próxima oportunidade.